Bom dia, igreja! Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana. Só mais alguns ajustes aqui e a gente já começa nossa pregação de hoje. E bem, a gente está numa série de aulas hoje falando sobre igrejas exemplares. Estamos terminando hoje essa série de pregações, então é a última, e hoje a gente vai falar de igreja de Jerusalém, uma igreja muito importante, foi a primeira igreja, considerada a primeira que existiu, e então vai ser muito especial, e é muito especial para mim poder falar dessa igreja, porque eu gosto muito dessa escritura que a gente vai ler hoje também. Então a gente está vendo uma série de igrejas, nessa série de aulas, onde elas são exemplares, onde elas são o que Jesus espera de nós, que nós sejamos. Então, tenho 4 objetivos aqui para nós hoje. Se você não frequenta nenhuma igreja, e você que está buscando uma comunidade, essa pregação é para você. Porque você vai ter a oportunidade de ver o que Deus espera de uma igreja. E como você pode avaliar quais igrejas são realmente bíblicas, quais igrejas estão mais próximas daquilo que Jesus espera. Se você já faz parte de uma comunidade, seja essa ou outra, que você possa avaliar, seja essa comunidade ou a que você vive, o que falta nessa comunidade ou na sua, para ser uma igreja mais parecida com a Bíblia. O que podemos melhorar? Terceiro ponto, individualmente nós precisamos nos avaliar, nós precisamos ver o que falta em nós. O que eu posso fazer para ser mais parecido com a igreja? O que eu posso melhorar na minha comunidade? Amém. O que eu posso fazer? Porque individualmente nós também temos esse papel. Amém. E por fim, é para a gente ver, o quarto objetivo é para a gente ver que nem todos os lugares que se dizem igreja são realmente igreja segundo a Bíblia. Nós precisamos ter um olhar crítico sobre isso. O que a Bíblia diz sobre ser igreja? E esse é o padrão. Não o que a nossa sociedade, não o que outras coisas dizem que é a igreja, mas o que a Bíblia diz. Então, seguindo isso, queria convidar vocês a abrir lá em Atos 2. Prega, Vitão. Onde a gente vai ver, então, a nossa escritura sobre a igreja de Atos. Ou melhor, a igreja de Jerusalém. Atos 2, a gente vai ler do 42 até o 47. Antes de mais nada, também queria mostrar para vocês aqui, igual foi passado nas outras pregações, um mapinha de onde que fica a igreja de Jerusalém. Então fica ali, tem ali escrito Judeia, embaixo da Judeia está escrito Jerusalém, fica ali na parte da Ásia, né, do Oriente Médio, ali em cima tem a Ásia Menor, ali mais para frente a Macedônia, onde está agora é a Grécia, hoje em dia, e a Itália, né, a Roma ali. Então aqui é a igreja de Jerusalém, da onde começou todo o cristianismo, e a primeira igreja surgiu daí. Então Atos 2, do 42 ao 47, acompanhe comigo na leitura. Quem não tiver com a Bíblia aberta pode acompanhar por aqui também. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Antes da gente poder se aprofundar mais nessa leitura, e que cada verso quer dizer para nós, eu convido vocês a fazer uma oração junto comigo. Amém. Feche seus olhos. Vamos conversar um pouco com Deus. Pai amado, meu Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse dia, por estarmos aqui, podendo louvar a Ti, Deus, poder Te adorar. E agora chegou o momento da gente poder estudar a Sua palavra, poder entender o que o Senhor quer dizer para nós hoje, o que o Senhor quer nos mostrar. Senhor, usa-me nesse momento para poder passar o ensinamento,
para o seu povo, Pai, para a sua igreja, que a gente saia daqui diferentes de como a gente entrou. Saímos daqui mais sábios, saímos daqui mais ousados, mais corajosos, mais obedientes, mais humildes para aplicar a sua palavra, Deus. Que a gente possa querer, em toda a nossa vida, querer fazer o seu bem, querer fazer o seu querer, a sua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Então vimos esse relato, né? Relato da primeira igreja, da igreja apostólica, da igreja dos discípulos de Jesus. Como eles viviam. Essa passagem é uma das melhores no estudo de eclesiologia. O que é isso? No estudo de igrejas. No estudo de como uma igreja deve se comportar, como uma igreja deveria ser. Então a gente está, assim, tirando o melhor exemplo possível aqui de como nós podemos ser igreja. Então eu quero dar só um contexto para vocês antes da gente continuar, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que Jesus passou então 3 anos com os discípulos, ensinando eles tudo o que eles deveriam fazer. E ser um discípulo de Jesus significava andar com Jesus literalmente todo momento, ir para baixo e para cima com ele. Então os discípulos fizeram isso, comiam junto com Jesus, andavam junto com Jesus, dormia, orava, Jesus ia pregar, eles estavam lá, Jesus curava, eles estavam lá. Tudo que Jesus fazia, eles faziam junto com Jesus. Eles estavam atrás de Jesus. Esses discípulos continuam a fazer isso, continuam a viver em comunhão, mesmo depois da morte de Jesus. Jesus ele passa 40 dias depois que ele ressuscitou, junto com esses discípulos, ensinando eles provavelmente sobre a missão, sobre o Espírito Santo, sobre como eles deveriam agir a partir daquele momento. Isso está escrito em Atos capítulo 1. Jesus passou mais ou menos 40 dias com os discípulos depois que ele ressuscitou, ensinando eles. E 50 dias depois que Jesus morreu, vem a festa de Pentecostes. 50 dias depois, então, semanas depois que Jesus morreu e ressuscitou. E então vem a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre os discípulos. Pedro faz uma pregação incrível. E dessa pregação, vemos que 3.000 pessoas são batizadas. Dessa primeira pregação, depois da descida do Espírito Santo. E olha só, então o versículo 41 diz isso, né? Os que aceitaram a mensagem de Pedro, né, foram batizados. E naquele momento, naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E olha só, já vai para o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles quem? Os novos convertidos. Então a gente está falando dessas pessoas, os novos convertidos. O que eles faziam? E vamos analisar então algumas coisas, versículo por versículo, o que a gente pode tirar de lições. Mas só sobre o contexto, 2 coisas precisam ficar claras para nós. Primeira delas, foi Jesus quem instituiu esse modelo de como ser igreja. Jesus disse o que os discípulos deveriam fazer e eles fizeram a todo momento, seguiram ele. Fizeram o que Jesus fazia. Então esse modelo que a gente leu de igreja é só uma cópia do que Jesus fazia já com eles. E a segunda coisa é que então esse contexto está falando sobre os novos convertidos. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre Atos 42 é que eles se dedicavam. O que quer dizer essa palavra dedicavam? Eles se esforçavam, eles se empenhavam de coração. Eles se esforçavam para fazer aquilo. O quê? 2 coisas. O ensino dos apóstolos e a comunhão. 2 coisas eles dedicavam. O ensino dos apóstolos e a comunhão. Ensino dos apóstolos. A gente vê então que uma das funções dos apóstolos era ensinar esses novos convertidos. E é lógico que eles precisavam ser ensinados, porque eles tinham acabado de ser batizados, eles precisavam saber sobre a missão, sobre o Evangelho, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a graça de Deus, sobre tudo que Jesus fez, sobre as profecias que apontavam para Jesus. Tinha muita coisa a ser ensinada para essas pessoas novas. E eles se dedicavam a isso. Os novos convertidos se dedicavam a aprender. Uma igreja bíblica precisa ser assim também. Precisa se dedicar ao ensino. Precisa cada um se esforçar a poder conhecer mais de Cristo.
Eu acredito que isso aqui não era nada imposto para eles, mas eles que faziam de coração, porque eles queriam saber mais sobre Jesus. Um cristão, ele precisa ter fome, ele precisa ter sede da palavra de Deus. Ele precisa querer buscar todos os dias conhecer mais de Cristo. Eu acredito que ninguém que está aqui conhece tudo ainda sobre Cristo. Ninguém aqui conhece tudo sobre o Espírito Santo. Ninguém conhece a Bíblia toda. Precisamos diariamente buscar isso. E uma igreja bíblica se dedica ao ensino. A segunda coisa é que uma igreja bíblica, ela também busca comunhão, assim como esses discípulos. E aqui, comunhão é repartida em duas coisas: partir o pão e orações. Então a forma deles andarem juntos, estarem juntos, que significa comunhão, é partindo o pão e fazendo orações juntas. Então eles se dedicavam a isso, a orar juntos, a tirar um tempo do dia deles para orar. E também partir o pão nas suas casas. Partir o pão significa duas coisas: que eles faziam refeições juntas e também que eles faziam a ceia de Cristo juntas. O que Cristo mostrou na ceia do Senhor, lá na última ceia que ele fez com os discípulos, é que eles iam fazer uma comida, uma refeição, e depois iam partilhar a ceia. Então é isso que eles faziam. Eles comiam e depois faziam a ceia instituída por Deus. Então é isso que significa partir o pão. E eles se dedicavam a isso, a estar juntos, a comer juntos, sempre. Uma igreja bíblica precisa se dedicar à comunhão, precisa se dedicar a estar com o próximo, aos outros, a ter uma irmandade, uma comunidade forte. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Amém. Vamos seguir em frente, então. Então. Seguindo para o versículo 42, diz assim, então: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles eram tementes. E eu queria ler para vocês o que a NTLH traz sobre esse versículo, porque vai ficar mais claro para vocês o que significa esse temor aqui. Olha só, diz assim na NTLH: os apóstolos faziam milagres, muitos milagres e maravilhas, por isso as pessoas estavam cheias de temor. Ou seja, porque os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, por isso as pessoas temiam a Deus. O que é temor? É uma consciência de respeito a Deus. É uma consciência profunda de que Deus está ali com eles. Eles viam esses sinais através das maravilhas, dos milagres que eram feitos, e por isso eles temiam a Deus. Eles falavam: nossa, Deus está aqui com a gente, Deus está com esses apóstolos. É por isso que a gente vê esses sinais, essas maravilhas fazendo. Isso é de Deus. Isso trazia humildade, obediência, respeito do fundo do coração deles. Uma igreja precisa experimentar o temor a Deus, esse temor profundo de que Deus está aqui conosco. Amém. E Ele está cuidando das nossas vidas. Mesmo que a gente não veja milagres como os discípulos, os apóstolos faziam, a gente deveria sim buscar entender isso, ler essas palavras dos discípulos de Jesus e falar: uau, isso aqui realmente aconteceu, então eu temo a Deus, eu creio que isso aconteceu. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês: quem fazia os milagres que está escrito aqui? Eram os apóstolos. Quem fazia os milagres não era qualquer discípulo, eram os apóstolos. E o livro de Atos a gente vai ver isso muito claro, que não é qualquer um que fazia os milagres, eram os apóstolos. Por quê? Porque os milagres eles tinham um objetivo específico. O objetivo dos milagres era autorizar os apóstolos como sendo enviados de Jesus. Autorizar os apóstolos como quem tem a propriedade, a autoridade de Deus para falar e para fazer as coisas. Para testificar que eles eram de Deus. Então não era qualquer um que tinha poder de fazer milagres, né? Então isso é muito importante ficar claro para nós. Só tem 3 exceções no livro de Atos. Estevão, que fez milagre, mas ele era do círculo apostólico, ele era um diácono. Filipe, que era o evangelista, também estava no círculo apostólico. E Ananias, que cura Paulo da cegueira dele. De resto, é só apóstolo que faz milagre. Sabe, isso tem que ficar muito claro para nós, porque hoje em dia a gente vê muitas igrejas pregando sobre cura, culto de milagres,
milagre, culto de libertação, culto de não sei o quê, culto financeiro, para multiplicação das finanças e várias coisas desse tipo. Só que é um uso errado do que é fazer milagres. É um uso errado do que é os sinais que os discípulos faziam do contexto da Bíblia. A gente precisa ser muito crítico em relação a isso, para entender, então, qual que é verdadeiramente o propósito das maravilhas e dos milagres. Era para converter as pessoas. É para que pessoas que não são convertidas pudessem crer na mensagem. E não para os discípulos se aproveitarem disso. E não para os discípulos terem benefícios. E não por motivos egoístas. Precisamos entender, então, o real significado de maravilhas, de milagres que é feito na Bíblia. Não é para benefício próprio. Que a gente possa realmente entender isso. Quem está entendendo, diga bem. Muito bom. Vamos seguir em frente então. Versículo 44 e 45. Diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Que igreja maravilhosa! Igreja generosa, prestativa. Eles davam os próprios bens para aqueles que precisavam, para os necessitados. Eles abriam mão das coisas materiais que eles tinham. Eles estavam totalmente desprendidos dos bens materiais deles. Sabe por quê? Porque era tanta alegria, era tanto temor a Deus, era obediência, humildade, sinais, maravilhas, arrependimento. O batismo que aconteceu próximo ali, isso aqui aconteceu provavelmente semanas depois daquilo, do batismo deles. Eles estavam convictos de que era assim que eles deveriam viver. Generosos. Sabe? Mas isso aconteceu por um motivo específico. Isso não era obrigatório. Ninguém precisava doar os seus bens para se tornar membro da igreja. Tanto que em Atos capítulo 5, versículo 4, fala que era um ato voluntário. Cada um fazia o que quisesse nesse sentido. Quisesse doar ou não. Mas a gente entende que é pela obediência, pelo amor a Deus que eles faziam isso. Não por mandamento que eles se doavam. E outra coisa, daqueles 3.000 que foram batizados, muitos não eram dali de Jerusalém. Tinham vindo passar só a festa da Páscoa, do Pentecoste. Então eles não moravam ali. Então o que os discípulos fizeram? Muitos que moravam ali vendiam seus bens para poder ajudar essas pessoas que tinham chegado ali, como se fossem imigrantes mesmo, sabe? Então muitos não tinham emprego, muitos ficaram com família ali, muitos pobres se batizavam. Então ali eles tiveram que ajudar essa comunidade. E isso fez com que essa comunidade vendesse as suas propriedades e bens. Mas também é importante dizer que muitos estudiosos acreditam que nem todo mundo vendia. Alguns mantinham algumas casas, alguns bens, né? E vendia aquilo que era extra, principalmente. Então, provavelmente é isso que aconteceu aqui, tá? Mas, de novo, uma igreja bíblica precisa ser generosa. Uma igreja precisa acolher os necessitados. Precisa ajudar os carentes. Precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é ser igreja de Cristo. Amém. Atos 2:46 agora. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Olha só que legal. Todos os dias, diariamente essa igreja se reunia, diariamente eles estavam juntos no templo, diariamente eles partiam o pão nas suas casas e faziam refeições. E por que eles iam para o templo? Porque o templo era o lugar central assim, daquele lugar, onde as pessoas se reuniam. Judeus iam 3 vezes por dia no templo somente para orar. E fora que até Jesus mostra, né, que ali existia às vezes muito comércio, muito mercado ali próximo, era onde pessoas se reuniam às vezes para conversar, ponto de encontro. Então a vida comunal dos judeus estava no templo.
É como se fosse uma cidade pequena que tem a praça, que todo mundo vai na praça, se reunia, é tipo isso. É lá no templo. E lá eles ensinavam, lá eles adoravam a Deus, lá eles oravam juntos provavelmente, eles curavam pessoas. E olha só que interessante, todos esses relatos que a gente disse até agora, não é diferente do que Jesus fazia. Jesus ia no templo? Várias vezes. Vários ensinamentos de Jesus aconteciam no templo. Jesus curava próximo do templo. Jesus ensinava ali. Jesus partia o pão nas casas? Com certeza. Vários ensinamentos da Bíblia acontecem em casas. Por exemplo, Jesus na casa de Marta e Maria. Por exemplo, Jesus estava numa casa e de repente do telhado desce um paraplégico, um paralítico, e ele é curado. Além disso, Jesus na casa de Simão, Jesus na casa de Zaqueu. Vários lugares aconteceram, vários ensinamentos aconteceram em casas, mostrando o quê? Que Jesus era um cara muito social, ele estava na casa das pessoas, ele estava fazendo comunhão com as pessoas. E esses caras aqui não fizeram nada além de copiar Jesus. E nós deveríamos fazer o mesmo. Uma igreja bíblica precisa precisa ser muito intencional nessa questão de união, de estar junto, de comunhão, sabe? Então nós precisamos disso. Então, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. De novo, faziam a ceia e também faziam as refeições deles. E olha só que interessante isso aqui. Com alegria e sinceridade de coração. Sabe, não era de qualquer jeito. Não era de coração pesado que eles faziam isso. Eles faziam com alegria e sinceridade de coração. Eles estavam juntos no templo. Oba, vamos estar juntos no templo. Oba, vamos comer junto. Vamos se reunir na casa do fulano. Vamos se reunir na casa do ciclano. Com alegria de coração. Sabe, muitas vezes, quantas vezes a gente não se pega pesados por fazer coisas? Nossa, tem que ir na casa do fulano. Nossa, tem que marcar tempo com o ciclano. Nossa, tem que ir na igreja. Sabe, uma igreja bíblica precisa fazer as suas coisas com sinceridade e alegria de coração. Amém. Nós precisamos aprender isso. Sabe por quê? Porque senão vira religiosidade. Nossa, eu preciso ir no culto, eu sou obrigado a ir no culto. Nossa, gente, então, sabe, oração, nossa, eu preciso orar, eu preciso ler. A gente acaba virando religioso, fariseu. A gente não é diferente de fariseu se a gente faz isso. Mas Deus espera que a gente faça as coisas com alegria e sinceridade de coração. Amém. Eu vou estar lá no culto porque eu preciso estar no culto, porque eu quero adorar a Deus. Eu preciso orar a Deus todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia porque eu quero aprender mais. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Por isso eu quero estar na casa de fulano, ciclano. Quero abrir a minha casa para estar com as pessoas. Amém. Muito bom, Victor. Que a gente possa não ter esse espírito religioso das coisas. Porque não é o que Deus se agrada. Deus se agrada de alegria e sinceridade de coração. Sabe, eu queria poder trazer uma coisa para vocês poderem refletir. Por que será que nós ficamos pesados muitas vezes de fazer tantas coisas assim da igreja? Sabe, eu sei que pode existir vários motivos. Pode ser uma semana pesada, pode ser uma situação pessoal, mas muitas vezes pode ser porque Cristo não está sendo o centro da sua vida. Como assim, Vitor? Vou te explicar. Se outras coisas são o centro da sua vida, se o seu trabalho, se a sua família, se o seu lazer, se o seu conforto, se os seus hobbies são o centro da sua vida, você vai achar um peso estar na igreja. Você vai achar um peso estar com os irmãos. Porque você vai achar que isso não é importante para você. Por isso que nós precisamos colocar Cristo como centro da nossa vida. Essas pessoas tinham Cristo como centro. Tinha acabado de descer o Espírito Santo sobre elas. Elas tinham acabado de se arrepender dos pecados delas. Elas tinham visto o Messias chegar, a promessa de anos, que não estava sendo cumprida, se cumpriu nos tempos deles. Eles estavam alegres por fazer essas coisas.
E chegou o mesmo momento para nós. A gente tem várias profecias. O Messias já veio. A gente sabe que os nossos pecados podem ser perdoados através de Cristo. O Espírito Santo pode habitar em nós, naqueles que realmente se arrependem e se convertem. A gente precisa estar alegre por essas coisas. Mas se Cristo não é o centro da sua vida, tudo isso vai parecer pesado para você. Verdade. E eu queria poder também que a gente pudesse refletir no seguinte: tomar cuidado com algumas expressões, algumas coisas que a gente usa. Tipo assim, mas é a minha personalidade querer ficar sozinho. Mas é o meu jeito de ser. Eu nasci assim. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de fala. Sabe por quê? Porque você nasceu com um pecado também. Muitas pessoas falam assim, é natural eu querer ficar sozinho. Natural é um pecado também seu. Você nasceu com orgulho, você nasceu com egoísmo. Então a gente precisa diferenciar muito, sabe? Eu quero ficar sozinho. Exatamente, é importante ficar sozinho. Ter um tempo de solitude, para estar com Deus, para descansar. Tudo isso é importante. A gente precisa ter uma vida equilibrada. Mas a gente precisa tomar cuidado também com algumas coisas que a gente coloca no nosso coração que pode enganar a gente e a gente achar que é natural nosso, mas é um pecado que a gente está escondendo. Vejam o porquê que vocês, às vezes, não querem estar com os irmãos. Por que vocês não querem estar mais sozinhos, muitas vezes? Se é por um pecado de egoísmo, se é porque você quer ter o seu conforto, se é porque você quer gastar tempo só com você. Precisamos avaliar essas coisas. Mesmo aquelas pessoas que se falam, eu sou tímida, eu sou retraído, precisamos, muitas vezes, treinar o nosso caráter. Sabe, na vida de um cristão convertido novo, e a maioria de nós aqui é convertido novo, nós precisamos treinar principalmente duas coisas em nós: fé e caráter. Fé e caráter. Fé e caráter em nós. Porque o nosso caráter passou anos de uma forma que não agrada a Deus. E de repente muda as coisas. Então precisamos renovar o nosso caráter, mudar o nosso caráter, tirar aquelas falhas de caráter que escondem pecados em nós. Isso é muito importante. Reflitam sobre essas coisas. Por que você não quer, muitas vezes, ter comunhão? Por que você não quer se sentir pesado com algumas atividades? Pensem nessas coisas. Muito bom, Vitor. Sabe, e se a gente pensar no modelo de cristianismo que Jesus ele ensinou para os discípulos, era um modelo onde os discípulos viviam todo dia junto com eles. Todo dia, todo momento. Não tinha privacidade ali em certos momentos. Sabe? E qual o cristianismo, o que eles ensinaram para os próximos? Foi esse. Então, a gente precisa avaliar muito bem, sabe? Se a gente está vivendo um cristianismo que é do nosso jeito, é o que a gente quer, é o que é confortável para nós, ou o que Cristo espera de nós. Vamos para o último versículo. Atos 47. 2:47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eles estavam louvando a Deus, porque eles eram muito agradecidos por tudo que Deus fazia por eles. E eles tinham razão, o Espírito Santo tinha descido para eles, Cristo tinha vindo, a promessa do Messias, arrependimento, vida nova, uma igreja desprendida dos seus bens, que compartilhava tudo. É um pedacinho do céu, gente. É lógico que eles tinham vontade de louvar a Deus. Eles estavam num ambiente ótimo e eles percebiam isso. Nós precisamos também constantemente ser agradecidos pelo que Deus faz por nós. Mesmo que a gente não viva na igreja de Jerusalém. Jesus já fez muitas coisas por nós. O perdão dos pecados, promessa do Espírito Santo, promessa de uma vida eterna. Essa comunidade linda, família que nós temos. Tudo que Deus tem feito por nós são motivos de agradecimento e de louvar a Deus. Uma igreja bíblica precisa louvar a Deus. E, olha só, tendo simpatia de todo o povo. O povo tinha simpatia por essas pessoas. Ou seja, no mínimo essa igreja chamava atenção. No mínimo, essa igreja, sabe, mostrava algo para aquela sociedade. Tipo assim, mano, olha esses caras, velho. Desprendido, ajuda um ao outro, é generoso, é amoroso, está sempre junto. Que clube que é esse? Que grupo que é esse? No mínimo as pessoas falavam, nossa, que maravilha, que grupo incrível. E as pessoas tinham simpatia de ver eles fazendo isso.
simpatia de ver esse povo se reunindo no templo. Nossa sociedade, ou melhor, nossa igreja, nossas igrejas precisam ser relevantes na sociedade onde a gente vive. A gente não pode ficar enfiado num buraco onde ninguém vê a gente. E a gente não é relevante para ninguém. Isso não é ser igreja, isso não é ser sal e luz da terra. Isso não é ir até os perdidos e anunciar o evangelho. A gente precisa sair e precisa conquistar a empatia, simpatia das pessoas. E olha o que isso gerou. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nossa, que legal! Todos os dias tinha batismo. Todos os dias tinha conversão. Imagina que legal! Todo dia tem alguém aqui, ó, sendo batizado na piscina. Todo dia, todo dia, todo dia. Nossa, que legal que seria. Que alegria que seria. Por causa de como eles eram relevantes. Pela mensagem deles, pela ação deles, pela atitude deles. Tudo isso fazia eles serem relevantes para aquela sociedade. Acho que todo mundo queria viver uma igreja como essa, né? Igreja de Jerusalém. Nossa, que legal! Mas uma coisa que eu queria poder também dizer para vocês é que não tem como ser uma igreja como essa, vou até mostrar aqui, não tem como ser uma igreja como essa se não for através do Espírito Santo. Lembra o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, Pedro prega para as pessoas, arrependam-se dos seus pecados, né? E sejam batizados através do Espírito Santo, para perdão dos seus pecados, receberam o dom do Espírito Santo, e esses 3.000 começam a viver de uma forma diferente. Nós precisamos como igreja, para sermos assim, não de força própria, precisamos do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar estar com Deus. Esse é o principal ponto para a gente conseguir fazer isso. Precisa arrependimento da igreja como um todo. Seja dos líderes da igreja, seja dos membros da igreja, seja seu arrependimento individual, o que você tem lutado, o que você precisa se arrepender para ser mais parecido com a igreja de Jerusalém. Não é através de esforço próprio, sozinho, que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Fazendo do nosso próprio jeito, é através do jeito de Cristo, é através do Espírito Santo que a gente vai conseguir ter uma comunidade assim. O que nós precisamos fazer? Eles eram uma igreja dedicados ao ensino e à comunhão e às orações. Uma igreja temente a Deus. Uma igreja generosa e prestativa. Uma igreja que estava sempre unida. Sempre gratos por tudo que Deus fazia para eles. Relevantes na sociedade onde eles viviam. E alegres de coração. Olhe para você nesse momento. O que falta para você? O que você precisa crescer individualmente? Anota aí com você, pense essa semana, como você pode melhorar a sua comunidade onde você vive. E pense agora nessa comunidade ou na comunidade que você está frequentando. O que falta para essa comunidade ou a sua ser mais parecida com essa? Comenta comigo depois, comenta com os líderes da igreja, comenta com as pessoas. Vamos tentar ser cada vez mais parecido com isso. Porque é isso que se parece uma igreja. É isso que é uma igreja, não que se parece. É uma igreja isso. Então, essa é a referência nossa. Por fim, eu queria fazer algumas considerações finais para a gente finalizar. Amém? Amém. Vamos então para considerações finais. Finalizando a nossa pregação. Bom, a primeira coisa é que a igreja não se resume ao culto de domingo. A gente viu como se resume uma igreja. A igreja é ativa todos os dias. Todos os dias os irmãos se reúnem. Se tem programação ou não de igreja, está reunido, está buscando oração, está buscando ensino, se desempenha nessas coisas. Ora junto, come junto, sabe? Tem simpatia do povo, é generoso com os irmãos, é generoso com os de fora, é relevante na sociedade. Uma igreja não se resume ao culto de domingo. Muitas pessoas, ao escolher uma igreja, elas vão falar, como que será que é o culto de domingo? Nossa, que louvor legal! Nossa, olha que legal a pregação! Nossa, que estrutura boa! Gente, isso é só um pedaço do que é ser igreja. Pense em outras coisas mais profundas, comunhão, como são os seus irmãos, se eles são pessoas que são carnais, ou se eles são pessoas que estão lutando para se arrepender, se são pessoas que vão te aproximar de Cristo, ou se são pessoas que vão te levar para mais
longe de Cristo, se é uma comunidade que se reúne, se é uma comunidade que é alegre, é agradecida, que é relevante na sociedade, essas coisas são importantes. Amém. Sabe, sabedoria cristã, sabedoria segundo Deus, é você saber aquilo que é espiritualmente mais valioso para você. O que é mais espiritualmente valioso? É assim que a gente considera uma igreja que a gente vai frequentar, uma igreja que a gente vai escolher. Todas essas coisas, e não só o culto de domingo. Sabe por quê? Cristão não vive espiritualmente bem de culto em culto. Não é o culto de domingo que transforma a vida de ninguém. É a comunhão diária com Deus. É a leitura da Bíblia, é oração, é comunhão com os irmãos, é o seu contato. Culto de domingo é uma parte do que você fez com Deus na semana. É assim que nós devemos olhar então para uma igreja. Esse é o caráter. Esse é o padrão. E não é o que eu estou dizendo, é o que a gente viu nas Escrituras. É que está escrito em Atos, né? A igreja de Atos. Lição 2. Uma igreja precisa ser impactante e relevante na sociedade. Como nós vimos, uma igreja precisa impactar e ser relevante na sociedade. Não dá para se fechar, sabe? E a gente se esconder da sociedade. Como que a gente vai pregar o evangelho? Como que a gente vai falar da missão? Como a gente vai ser sal e luz? Se a gente não é relevante no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na cidade onde a gente está, nas nossas famílias, precisamos ser relevantes. Precisamos mostrar isso para as pessoas. E outra coisa, sabe, esse povo de Atos 2 aprendeu uma coisa, que ser cristão não significa ser mau judeu. Ser cristão não significa ser mau judeu. Pelo contrário, significa ser um bom judeu. Significa amar o próximo, significa ser um bom cristão, e para nós significa ser bons cidadãos, bons alunos, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons familiares conosco, nossos amigos, bons amigos. Sabe, precisamos ser tudo isso. Bons cidadãos, boas pessoas. Porque senão que impacto que a gente vai ter? Olha só, tem muito cristão hoje, de verdade, que fala assim, eu sou perseguido pelas pessoas. Nossa, como eu sou perseguido. Mas você vai ver a conduta da pessoa, a pessoa é chata, a pessoa é ignorante, a pessoa não é gentil, a pessoa não é humilde, a pessoa é orgulhosa, a pessoa fica mandando textão nas redes sociais, discurso de ódio, ignorância com outras pessoas que são diferentes. Como que não vai ser perseguido um cristão desse jeito? Cristão que rouba. O que a gente vê na sociedade? Várias pessoas dizendo, nossa, como pastor é ladrão. Igreja rouba dinheiro das pessoas. Igreja faz lavagem cerebral nas pessoas. Por quê? Porque tem maus exemplos acontecendo. Que nós não sejamos esses maus exemplos. Se nós temos alguma dessas dificuldades que eu disse, fofoqueiro, mal educado, sabe? Chato, desonesto, mal empregado, mal patrão, que a gente possa mudar essas coisas. Porque a gente está envergonhando o evangelho quando a gente faz isso. Sabe? Essas pessoas, esses discípulos que foram perseguidos, não foram perseguidos pelas atitudes más deles, pelos pecados deles. Eles foram perseguidos pelo evangelho que eles pregavam. Por Cristo, por serem parecidos com Cristo. Que se nós formos perseguidos, que seja por ser como Cristo, por pregar Cristo para as pessoas, e não pelo nosso pecado. O que você precisa melhorar? O que você precisa fazer para ser mais relevante? Na sua família, no seu emprego, no seu trabalho. A gente não ser taxado de crente quadrado, crente, sabe, chato, crente ignorante. Porque não é isso que Cristo queria de nós. Não é esse tipo de perseguição. Crente que tem discurso de ódio nas redes sociais. Enfim. Ponto 3. Nenhuma igreja é perfeita. E essa também não era. Tem muitas coisas que a igreja de Atos, de Jerusalém, ela precisava crescer. Por exemplo, depois de um tempo, a igreja começou a ter um pouco mais de divisão. Principalmente as viúvas, né, que eram gregas, elas perceberam que estava tendo
uma distorção ali, porque algum dinheiro ia mais para as viúvas judeias do que as gregas, né, as gentias, teve que ter uma organização diferente da comunidade. E tem uma outra coisa que essa comunidade também tem que tomar cuidado, que é muito específico do contexto delas. Duas coisas, na verdade. A primeira delas é que essa forma de vender os bens deles foi por causa de um contexto, e foi importante que eles venderam os bens deles, né? Mas na Bíblia nunca diz pra gente fazer isso, tipo assim, como uma ordem. Não é uma ordem pra gente vender nossos bens. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque isso aqui não é uma regra. E causou neles uma coisa que depois eles escolheram, que foi o seguinte: depois de alguns anos, essa igreja de Jerusalém, ela sofreu uma fome. Ela sofreu a cidade, né, de Jerusalém, a região, sofreu uma fome, uma crise econômica, e ela teve que ser acudida por Paulo. Paulo teve que levantar vários fundos das outras igrejas para suprir essa. Eles foram pegos de calça curta, vamos dizer assim, né? Então, eles sofreram alguns prejuízos, algumas consequências aí, por ter vendido os bens deles. Mas foi uma coisa que foi importante fazer para salvar aquelas pessoas que tinham chegado, né, os novos convertidos. Então tem todo um contexto. Isso não quer dizer que a gente tem que seguir esse conselho, a gente tem que ser sábio, né? Para entender o nosso contexto de igreja. E outra coisa, a visão deles como comunidade é muito boa. Assim, comunhão, tá todo dia junto, unido, isso é legal, isso é ótimo. Imagina a gente vivendo, sabe, tudo unido, sei lá, a gente tem um condomínio de cristão. A gente vai lá, nossa, só tem crente aqui, todo dia comunhão. Que delícia que seria, que maravilha, sabe? Se a gente comprasse, sei lá, uma terra, uma fazenda por aí, todo mundo fosse morar junto, tivesse um pedacinho de terra, sua casa, parece uma ideia ótima. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Vários grupos tentaram fazer isso ao longo da história. Tem um grupo chamado Amish, tem um outro chamado Quakers, tem vários até hoje morando em monastérios por aí, pessoas que se isolaram da sociedade para viver numa comunidade cristã. Só que tem um problema disso. Como que a gente fica e a missão? Como que a missão continua desse jeito se a gente se fecha numa bolha? Como que a missão continua se a gente não se expõe a pessoas não cristãs? Se a gente não convida pessoas para estar com a gente? Se a gente não está com pessoas? E essa igreja demorou um pouco para entender isso. A vida da igreja de Jerusalém era ótima, né? Todo mundo ali, comunhão, todo dia, oração. Vai ser preciso uma perseguição. Lá no capítulo 8 de Atos, que começa com a morte de Estevão, para que esses discípulos se espalhem pelo mundo. Foi preciso uma perseguição para essa galera sair daí. Então, não é um modelo ideal a gente se fechar numa bolha. Por isso que talvez Deus colocou você no emprego onde você está. Por isso que você tem alguns amigos que não são cristãos. Por isso que você está na faculdade que você está. Por isso que você tem a família que às vezes você tem, que não é cristã. Por isso que você está num mundo onde a maioria não é cristã. Para que você possa ser sal e luz na vida das pessoas. Esse é o objetivo. Então só esse contexto que a gente precisa tomar cuidado para não se fechar. E por último, para finalizar, a igreja é uma família. Então, cara, toda a Bíblia, e várias vezes na Bíblia aponta para essa analogia de que a igreja é uma família. Deus é o pai. Por que chama Deus de pai? Porque é uma família. Por que nós somos irmãos? Porque nós somos considerados uma família. Por que Paulo incentiva Timóteo a tratar as moças mais velhas como mães, os pais mais velhos, os mais velhos como pais, e as irmãs como irmãs, né? As moças da igreja como irmãs? Porque nós somos uma família de Cristo. E é isso que deveria se parecer uma igreja, como uma família que se cuida, que se protege, uma família saudável. Pense numa família saudável, família da propaganda de margarina. Todo mundo sorrindo, pessoas felizes, se ajudando, sabe? É uma família unida. Agora pense numa família desestruturada. Tem separação, tem desunião, tem briga por herança, tem briga por dinheiro, tem briga por qualquer coisa. Às vezes se reúne e só sai briga,
fofoca, discussão, cada um por si. Isso é uma família desestruturada. E às vezes a gente vê a igreja que só se une de domingo, totalmente desunido. Que família que é essa de Cristo? Como que a gente vai ser família se a gente só se... tá precisando necessidade? Nossa, eu vou orar por você, viu? Vai lá, irmão. Né? E não ajuda as pessoas, não tem comunhão com as pessoas, a gente não sabe contar a vida das pessoas na comunidade. Isso não é ser igreja. Uma igreja é uma família. Se nós formos tirar então o parâmetro de como nós devemos parecer, é como corpo de Cristo e como família de Cristo, família de Deus. Que sejamos uma família. Então, para que você possa analisar as igrejas que você tem ido, que você tem tentado, você que está visitando, você que frequenta outra comunidade, veja o que falta na sua comunidade. Nós aqui, vamos ver o que falta para nós. Vamos tentar ser melhores. Chega para nós, fala, nossa, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo que a gente pode melhorar isso. Tudo isso serve para nós podermos melhorar, ser cada vez mais parecido com essa igreja. Amém? Amém? Fiquem de pé. Queria que vocês pudessem ficar de pé, por favor. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma oração. Você feche os seus olhos, possa se concentrar nesse conhecimento que você adquiriu agora, o que você precisa mudar, o que você precisa se arrepender, o que você precisa fazer. Qual comunidade que você tem vivido hoje? Pense nessas coisas, nesse momento, enquanto eu vou fazer uma oração para nós. Pai amado, meu Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado, Pai, por esse ensino. Eu queria que o Senhor pudesse cuidar de cada um de nós nesse momento, cuidar de cada coração aqui, de cada coisa que foi recebida, de cada coisa que entrou no coração das pessoas, Pai. Que o Senhor possa realmente fazer a gente entender, fazer a gente refletir o que é uma igreja bíblica, o que o Senhor espera de uma igreja, como nós deveríamos ser, Pai. Ajuda essa comunidade, Pai, os líderes, os membros, a gente poder se arrepender, a gente poder se voltar a Ti, Deus, a gente entender o que a gente precisa melhorar, que outras igrejas também possam buscar melhora, buscar ser exemplo, buscar ser padrão, Deus, para as pessoas, que nós possamos ser relevantes nas vidas das pessoas, relevantes na nossa sociedade, relevantes na nossa família, relevantes na faculdade, relevantes no trabalho, relevantes aonde a gente estiver, Pai. Que o Senhor possa nos dar coragem, que o Senhor possa nos dar Teu Santo Espírito para nos ajudar a fazer essas coisas, Deus. E olhar para os nossos pecados, olhar para aquilo que a gente precisa melhorar, Deus. Queremos nos arrepender. Perdoa os nossos pecados, meu Senhor. Eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.